Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui professor Mário. Hoje nós vamos falar sobre estudo de história. Tema um pouco diferente aí, do que nós vimos tratando, pelo menos nos últimos tempos, tá? E aí eu vou trazer aqui para vocês, uma visão do estudo de história, porque volta e meia alguém pergunta para nós aqui do Instituto como estudar história, etc e tal. E a minha visão vai ser assim, a visão de uma pessoa que não estuda história de modo rigoroso, não é um historiador. Vejam bem, eu gosto da história, quero estudá-la, quero ter conhecimentos históricos, mas sem que isso seja o foco último da minha vida de estudos. Para um historiador certo? Não, para mim é algo mais periférico na minha, digamos assim, na organização dos meus estudos, certo? É algo que está ali mais para a periferia, mas que vai me ajudar e, na verdade, é necessário para as coisas que eu quero estudar. Então, eu considero que a história seja, sim, uma disciplina que sempre tem que estar na ordem do dia para qualquer pessoa que estude, tá? Com maior ou menor grau de rigor, certo? Então, assim, algumas matérias requerem um estudo mais rigoroso, outras menos, tá? E aqui eu vou mostrar como é que eu faço para estudar, como eu acho que nós devemos abordar esses temas, assim, principalmente de um ponto de vista que não é o ponto de vista do historiador. Tá? É de alguém que, por exemplo, como no meu caso, tem mais interesse em temas como filosofia, como linguagem, certo? Esse tipo de tema, certo? Artes liberais no geral, certo? Educação clássica, filosofia, um tantinho de teologia também, mas menos, mais periférico dentro do meu esquema mental de estudos, certo? Então, os meus estudos gravitam mais para esse lado aí, da filosofia, da educação clássica, como se estudava antigamente para adquirir aquele cabedal de conhecimentos e aquele número de habilidades que uma pessoa tinha ao sair da escola, na Idade Média, até na Renascença, certo? Isso aí, obviamente, aqui no Instituto não poderia deixar de ser um tema grande, um tema importante para todos nós que estamos aqui, tá? E aí nós temos outros temas de estudo a que nós nos dedicamos, tá? Qual é o ponto aqui para o estudo da história? Tá? Bom, o ponto é o seguinte. Existe, certo? Um grande momento de intersecção, certo? No estudo da história. Quanto mais nós vamos retrocedendo, certo? Assim, as fontes vão rareando, obviamente, vão ficando mais difíceis de obter, até que nós entramos num terreno em que as fontes se transformam em fontes mitológicas, certo? Que não são propriamente fontes históricas, no rigor da palavra, mas aqui os próprios historiadores tendem a apelar em algum grau para especular, conjecturar a respeito de certos períodos da história que já inexistem registros físicos em que eles se possam apoiar, certo? Então existe esse grande momento de intersecção entre a mitologia e a história, tá? Até se nós formos ver, por exemplo, o primeiro livro de história, assim considerado a história de Heródoto, ali, bom, se mistura muito a própria história, certo? Casos que aqui nós podemos dar muita fé, digamos, e outros que são mitológicos mesmo, ou uma mistura estranha entre essas duas coisas. Mistura a qual nós não conseguimos dissolver e nunca, provavelmente, conseguiremos, tá? Mas o fato é o seguinte, às vezes nós nos surpreendemos também nessa coisa do estudo da história, porque às vezes nós achamos que certa narrativa que nos chegou, a que nós temos acesso até hoje, que nos parecia lendária ou mitológica, na verdade se mostra muito acertada. Na verdade nos traz um grande ponto de apoio, certo?
Então, é o contrário do que nós esperaríamos, como por exemplo, bom, aqui a partir daqui nós só podemos nos guiar pelo mito. E o mito nós temos que analisar de determinada maneira, que não é a maneira rigorosa da historiografia. Tá? Só que de repente esse mito desaparece, né? Abre-se uma espécie de alçapão e nós vemos que o mito tinha muito de verdade. Né, que abaixo disso aí havia um fundamento, digamos assim, o fundamento dos muros de Troia, né, que é o caso, então, por exemplo, né, das descobertas do Schliemann, né, que descobriu, sim, que existia uma cidade de Troia, que existia uma cidade lá onde Homero havia apontado a existência dela na sua obra, a Ilíada. Tá? E isso aí nos colocou assim, puxa vida, né? Nós não tínhamos visto nada, há muito tempo não se via registro, né? Não se via evidência de que existisse uma cidade ali, e na verdade depois um arqueólogo foi lá e descobriu que existiam não uma, mas 11 Troias, ou coisa assim, certo? E aí, bom, aquilo que parecia mero mito se torna, então, algo já que ganha um ar pelo menos lendário, um ar pelo menos possível, se não plausível, pelo menos possível, certo? Então, olha, se a cidade existiu aqui mesmo, se existe uma narrativa que é muito antiga em torno dessa cidade, bom, essa narrativa, embora, obviamente, nós não vamos dar crédito total a ela, nós temos que pressupor, a partir de agora, que existe algo nela, né? Por mais que a Guerra de Troia não tenha se passado daquele jeito como é narrado na Ilíada, nós podemos supor que existe uma Guerra de Troia, tá? Que aconteceu uma Guerra de Troia realmente e que esse evento foi cataclísmico, né? Teve graves consequências para a história, né? Porque isso que parece, né? Uma história tão antiga que tem uma potência literária tão grande, né? Dramática, uma carga dramática tão grande, né, conforme nós vamos avançando nela, realmente ela deve ter se baseado num evento histórico real de grandes proporções, tá? Mas por que então eu trago aqui a história dos gregos do Indro Montanelli, tá? Porque, assim, para começar, e é isso que a maioria das pessoas quer quando chega até nós, assim, ninguém, ou quase ninguém chega dizendo assim, bom, eu estou empacado aqui no meio dos estudos, eu já li fulano, ciclano, beltrano, né, já li mais de, sei lá, 5 ou 10 autores, agora não sei como avançar. É uma pessoa que já avançou, que está num módulo intermediário de estudos de algum assunto. Quase ninguém nos chega, né, com perguntas nesse momento, né, nessa altura dos seus estudos. A maioria das perguntas que nos chegam são perguntas nem simplesmente iniciais, mas pré-iniciais. Como começar? Essa vem a ser o grande dilema das pessoas. Né? Como começar? Aqui no Brasil, assim, é muito difícil, nós notamos, que a pessoa pegue um livro simplesmente assim, eu tenho um interesse em literatura, eu vou ler toda a história da literatura do Carpo, né? História da literatura ocidental, eu vou ler tudo isso aqui, e deu. Né? Seja o que Deus quiser, aconteça o que acontecer, eu vou ler esse negócio aqui e depois eu vejo o que eu faço. Quase ninguém tem essa atitude mais. Nós não notamos as pessoas com essa atitude. Pelo menos as que chegam até nós, é claro que deve existir, mas aí elas não perguntam, elas vão lá e fazem. Né? Então existe um grande número de pessoas que está como que à beira de um dilema, que é esse: como eu começo? Como eu começo? O que eu faço? Meu Deus, qual é o primeiro passo? Qual é o melhor jeito de dar o primeiro passo? Bom, então assim, se tu realmente não consegues dar esse primeiro passo, assim, por exemplo, na leitura de história, então vamos dar essa dica aqui, ó. Leia o Indro Montanelli. Nós falamos isso de vez em quando nas nossas respostas no Instagram, por exemplo. Tá? E agora eu vou dizer por quê nós damos essa resposta. Tá? Eu vou ler aqui um pequeno parágrafo dele, tá? Do capítulo 3 aqui, em que ele vai falar os aqueus. Tá? E aí, antes de comentar, eu vou só ler aqui.
Se ouvirmos os historiadores gregos que, mesmo depois de chegados à idade da razão, e ninguém jamais a teve mais clara e límpida do que eles, continuaram a crer nas lendas. A história dos aqueus tem sua origem em um deus, chamado Zeus, que lhes deu um rei na pessoa de seu filho Tântalo. Este, porém, era um grande canalha. Depois de se aproveitar do parentesco dos deuses para lhes divulgar os segredos e lhes roubar da dispensa o néctar e a ambrosia, julgou poder acalmá-los, oferecendo-lhes em sacrifício o filho Pélope, fervido e retalhado em fatias. Zeus, ferido em suas ternuras de avô, repôs em vida o neto e precipitou no inferno o pai criminoso, condenando-o aos estertores da fome e da sede diante de vasos de nata e taças de champanhe que não podia alcançar. Vejam, pessoal, não sei se vocês perceberam, talvez assim, de cara. Se não, voltem e escutem de novo este excerto aqui, tá? O que chama atenção aqui? Bom, para mim, né? Por exemplo, eu, primeira vez que li a frase aqui, não pude conter pelo menos uma risadinha quando eu li aqui, né? Zeus que lhes deu um rei na pessoa de seu filho Tântalo. Este, porém, era um grande canalha. Certo? Então vocês vejam, tá? Vocês podem não conhecer muito sobre Zeus, tá? Vocês sabem que ele era o deus máximo, né, da religião grega, seja lá essa religião como tenha sido, né? E que então ele diz assim, ó, você tem aqui um ponto de partida sobre a história dos gregos, sobre pelo menos aquilo que os gregos consideravam ser o ponto de partida da história deles. Era um tal de Tântalo. E esse Tântalo, então, foi investido em rei por Zeus. Então Zeus deu aos homens um rei chamado Tântalo. Mas este era um canalha. Então aqui vocês veem como uma coisa está muito distante, talvez, de vocês. Talvez vocês não tenham lido nada ainda sobre história grega, mas quando ele coloca uma palavra assim como essa, canalha, isso já nos aproxima bastante da história, porque nós conhecemos canalhas. Nós conhecemos muitos canalhas e muitos na política também, certo? Então, olha aqui, um rei que era um canalha. É engraçado, mas ao mesmo tempo estranho, porque Zeus deu um rei aos gregos que era um canalha? Fica a pergunta já de cara aqui, mas nós conseguimos avançar no texto porque ele soa familiar para a gente, tá? Bom, então aqui aí mais duas informações. Depois de aproveitar do parentesco dos deuses para lhes divulgar os segredos, então aqui há uma espécie de informação um tanto truncada, tá? Mas o que ele está dizendo aqui, o Tântalo esse conhecia os segredos dos deuses e os divulgava ainda por aí, né? Entre os homens. Tá? Então ele é um cara meio, né? Assim, descarado, certo? E por que ele fazia isso? Bom, aqui o autor não fala, por uma escolha literária dele, mas é porque o Tântalo ia, né, tinha, digamos assim, refeições com os deuses de tempos em tempos. Era uma época bem primitiva da Grécia, tá? Isso aí vocês vão descobrir depois, se vocês lerem os mitos, tá? Mas por causa de uma questão de agilidade na escrita, o Indro Montanelli ele passa ao largo de alguns detalhes maiores. Mas é isso, ele tinha refeições com os deuses de tempos em tempos, ele tinha uma relação íntima, de proximidade real com os deuses, né? Tomava refeições com eles, né? Volta e meia eles desciam à corte lá e o Tântalo então lhes oferecia um banquete, tá? E assim ele ficava sabendo dos segredos dos deuses, tá? E depois ele tinha o descaramento de divulgar esses segredos, tá? Aí depois ele ainda, num segundo momento, num segundo mito, uma segunda passagem desse mito de Tântalo, ele ainda vai lá tentar roubar a ambrosia e o néctar, né? Que é o alimento dos deuses,
reservado somente aos deuses. Então foi lá e cometeu mais um ato criminoso e de impiedade. Tá? Aí os deuses descobrem isso, tá? E o canalha, e aí vocês vão vendo por que canalha o cara, né? O canalha, do Tântalo, além do mais, para tentar acalmar os deuses, ele tem uma ideia brilhante: matar o próprio filho, né? Cortar em pedaços, né? Tirar ali, sei lá, a alcatra, não sei o que, tá? Né? E oferecer naquele banquete que ele tinha com os deuses de tempos em tempos, tá? Bom, há outros detalhes desse incidente macabro aqui, né? Desse sacrifício humano, né? Que é feito aqui, é um momento macabro do mito mesmo, tá? Mas aqui se diz assim que os deuses eles olharam aquilo e perceberam de uma vez que aquilo ali era um ser humano, né? Eles ficaram ultrajados já de cara, mas Deméter acabou comendo, sem querer, porque ela estava tão triste por causa do rapto da sua filha Perséfone, que ela não se deu conta. Ela estava assim, né, numa pior, deprimida, e ela foi lá e simplesmente foi comendo assim, sem atinar. Tá? Então tem esse pequeno detalhe. Bom, aí foi a gota d'água. Tá? Zeus, que havia investido Tântalo em rei, foi lá, pegou e jogou Tântalo no fundo dos infernos. Tá? E aí ele é aquele, né, que volta e meia alguém no mito grego vai aos infernos, né, o Hades, propriamente dizendo, e vê lá o Tântalo, vê lá o Sísifo com a pedra e tal, né? Tem alguns exemplos ali de pessoas que foram punidas no inferno, são exemplos típicos, né? E o Tântalo é aquele que está, digamos assim, afundado numa espécie de lago nos infernos, tá? E ele está com fome ou está com sede, né? E existe um galho de uma árvore com uma maçãzinha ali, né, quase à altura para ele pegar, mas sempre que ele vai pegar com a mão ou com a própria boca, o galho puxa para trás e ele não consegue. E esse é o tormento eterno dele, certo? Então, por que isso aqui é muito legal? Bom, nós vemos aqui, né? Zeus aqui é referido como avô, né? Porque aí depois ele faz o Pélope voltar à vida, né? E esse Pélope aqui é o que vai mais tarde dar o nome ao Peloponeso, que é uma região conhecida da Grécia, tá? Esse filho de Tântalo aqui, tá? Então ele restitui a vida ao Pélope, tá? E aqui ele é chamado de avô. Isso é muito engraçado, porque na própria mitologia isso não vai aparecer assim. Na mitologia, em geral, vai aparecer, as coisas vão aparecendo, as histórias vão sendo narradas de uma forma um pouco mais solene, que para nós gera um distanciamento. Se nós não temos muita experiência com essa leitura, se nós não temos muito trato ainda com a leitura de mitologia, nós podemos nos sentir um pouco afastados. Nós podemos sentir, isso aqui não está conversando comigo, um cara do século XXI. Mas na versão do Indro Montanelli, sim. E não há nenhum problema em, digamos assim, humanizar demais Zeus aqui, chamando de avô, certo? Porque é Zeus, né? É um deus de uma religião que já desapareceu há muito tempo, ao menos na sua formalidade de religião. O que nos resta dessa antiga religião são os mitos, são narrativas, tá? E aqui essas narrativas podem ser manipuladas, e é o que o Indro Montanelli faz muito bem aqui, né? Para aproximar, ele fez isso para aproximar essas histórias do público da época dele, que é do século XX, ali, metade do século XX, mas ainda para nós, né? Devido à grande habilidade retórica, literária do Indro Montanelli, ainda para nós isso aqui conversa, conversa conosco. Tá? Aí o que acontece? Tá, mas tu estavas falando aí que isso aí é uma questão de leitura histórica, né? Bom, o nome do livro é a História dos Gregos, tá? Esse aqui é o 3º capítulo apenas, tá? Mas isso aí é mito, isso aí não é história. Bom, foi aquilo que eu falei, existe um momento em que
aquilo que já eram poucas notícias e poucos registros de tipo histórico mesmo, que os historiadores aceitariam como legítimo, como embasamento para conclusões de tipo historiográfico rigorosos, chega um momento em que isso desaparece e só sobra o mito. E nós não vamos falar nada desse momento, nós simplesmente vamos dizer que aí é pré-história, que não existe história, não existe, isto é, registro escrito, mas existe, são os mitos, né? E aí a pessoa vai pensar assim, mas os mitos são histórias inventadas, ou, na pior das hipóteses, mentiras deslavadas, né? É uma espécie de douramento da pílula, né, que os antigos faziam sobre as suas origens e tal coisa. Bom, paremos e pensemos. É o que existe, tá? E de novo, o que a história da descoberta de Troia, da Troia verdadeira, da verdadeira cidade nos tem a dizer? Muitas vezes tem um fundo de verdade aqui. Há um fundo factual, né, que se pode comprovar por ruínas. Tá? As ruínas de Troia foram descobertas porque se foi lá no Homero, né, nenhum outro registro, lá no Homero, que era o que tinha, e se viu que, não, por aqui ele está falando que os navios estão aqui parados no perto do Estreito de Dardanelos, não sei o que, então era um pouquinho mais para o norte aqui, tinha um rio entre o Monte Ida, não sei o que, eles foram lá e acharam. Eles foram lá e acharam com base no Homero, tá? Então nós temos que despir um pouquinho de uma certa visão científica que é um tanto tosca, né? Na minha visão, é que é isso. Não, mas chega um momento em que nós temos que adentrar no mito. A partir daqui, então, é tudo um jogo, né, de dizer, não, a partir daqui só estamos falando de literatura. Não estamos mais falando de história, propriamente dita. Mais ou menos, tá? Eu não estou dizendo que existiu um rei Tântalo que fatiou o próprio filho e deu para Zeus, Deméter, Apolo, Hera e Atenas e Ártemis comer num banquete, tá? Existe o elemento mitológico e nós não podemos negar que é mitológico e ele não é desprezível por ser mitológico, ele só faz parte de um outro estudo que é literário, tá? Mas não existiu um rei Tântalo? Talvez tenha existido, tá? Aqui é a área de conjectura, mas nós temos que partir daqui porque em dado momento isso que é mitológico vira história. Vira história da Grécia, história que pode ser confirmada de um jeito ou de outro pelos registros, tá? E aí nós vamos ver ali, por exemplo, o Alexandre o Grande inspirado em Aquiles, tá? Tendo visitado o túmulo de Aquiles, existiu um túmulo de Aquiles, tá? Pelo menos se dizia que era túmulo de Aquiles, ele foi lá, visitou aquele túmulo lá para inspirar-se antes da campanha na Pérsia, tá? Na Ásia. Então, depois, né, nós vamos ver outros caras ali que vão, né, usar de referência o Heracles, vão usar o Aquiles, vão usar não sei quem, vão dizer que querem ser maiores ou tão bons quanto, ou pelo menos chegar perto de ser não sei qual herói da mitologia. Né? E eles achavam que era verdade, em algum grau, tá? É claro. Eles não achavam que tudo que havia nas histórias que hoje nós chamamos de mitologia era real, mas eles achavam que alguma coisa aqui é lenda, alguma coisa aqui é simplesmente mito, alguma coisa é real. E de fato se comprovou que é real, tá? O que nós precisamos para estudar a história? Então, já para terminar rapidamente aqui, eu acho que nada melhor do que um autor como o Indro Montanelli, que sabe transitar entre o literário e o histórico e o jornalístico, num tom jornalístico, tá? Mas de alto nível, né? Engraçadíssimo em diversos momentos, tá? Esse cara é o cara ideal, né? Pode existir outro Indro Montanelli aqui, outro ali, ele fala da história dos romanos também, tá? Mas é esse tipo de coisa que nós precisamos, é esse cara que sabe transitar entre o mito e o historiográfico ou histórico,
com uma certa leveza, né? Com toda a leveza do mundo, né? Sabendo do que quando ele está falando de mito, quando ele não está falando, tirando um pouquinho de sarro aqui, outro ali, afinal de contas a religião não existe mais, certo? Se nós conseguirmos adquirir algo dessa atitude, que está estampada aqui no estilo literário do Montanelli, eu acho que nós começamos muito bem, tá? Eu acho que nós começamos muito bem. Nós não precisamos ter toda aquela solenidade para tratar da história, certo? Eu acho que nós não devemos, inclusive, né? Principalmente essa história que brinca com o lendário e com o realmente histórico, né? Aí nós podemos ter uma flexibilidade, nós podemos brincar, nós podemos fazer piada, nós podemos, certo? Podemos ter uma flexibilidade nessa região aí, e isso é muito bom. Isso é muito bom para os estudos, é muito bom para treinar o estilo literário também. Aqui um estilo literário a ser imitado, quem quiser e quem puder, né? Tem muita coisa aqui, tá? Então eu digo, quem não tem toda aquela necessidade de um rigor no estudo da história, e nem todos têm, é algo desse sentido aqui para começar, tá? Espero que eu tenha me feito entender, que eu tenha conseguido passar aí a mensagem, porque eu acho que isso aqui é um bom começo e qual é a atitude que vocês precisam ter, certo? Essa aí é a mensagem de hoje. Gostou? Curte e compartilha.